Opa, e aí galera, bom dia, minha terceira série, que beleza, hein? Nós temos muita gente famosa hoje. Vamos fazer intelecção de textos, né? De autores do modernismo. Olha, nós já estamos bem avançados no modernismo. Então é hora da gente fazer intelecção de textos, né? E a turma chegando aí, opa, Adriana, opa, bom dia, muito grato, não é? A turma aí é da terceira série, manhã. Vamos aí entrar de recesso, quando voltar, ó, a gente vai se aproximando do Enem. E aqui nós temos algumas conversas excelentes de textos, de autores famosos, até então estudados, né? E vamos ver aqui, hoje 7/7, opa, muito bom. E então, nosso primeiro convidado, olha aí o nosso primeiro convidado, né? Essa pintura, né? Esse bico de pena, é clássico, né? É Fernando Pessoa, epa, olha, esse chapéuzinho dele muito famoso, né? Porque ele ficou um pouquinho, né, calvo, né? E o chapeuzinho disfarça, né? Ele era charmoso, se vestia assim à maneira antiga, chamava atenção, né? Onde ele passava nas ruas de Lisboa. E aí sempre que estive lá já umas 2 vezes, eu na ruazinha que ele andava, o barzinho que ele gostava de tomar umas, tem uma estatuazinha lá na frente que a gente senta, tira fotografia, aquelas coisas, né? Fazendo charme, né? Está lá a estátua dele, Fernando Pessoa, um gênio, né? Do modernismo em língua portuguesa. Que bonito, né? Quando a gente começa a ler o texto de Fernando Pessoa, a gente faz logo a distinção. Se é ele mesmo ou se o texto é de algum heterônimo dele, né? Porque ele criou vários, né, heterônimos. Ele gerou personas. Ele gerou outros poetas. Pronto, fica melhor assim, né? Vamos ver aqui o texto. O poema de número 11, em romano aqui, 11, né? Aquela senhora tem um piano, que é agradável, né? Mas não é o correr dos rios. Olha que delícia, né? Então você tem a cultura que é o piano, que você aprende, né, a tocar e tudo, né? E você tem a natureza. Você tem essa curiosidade. Você tem o piano, opa, e aí aquela senhora tem um piano. Ou seja, ela toca e tudo, né? Que é agradável. Mas não é o correr dos rios. Opa, natureza. Então você tem o som das águas do rio, né? E tem o som do piano. Segura isso aí. Nem o murmúrio que as árvores fazem. Olha, rios, árvores. Então você tem o som das águas e o som das árvores, né? Quando bate o vento. Né? Tem um verbo para isso, farfalhar. O som, né, das árvores, aquela coisa original. Né? Então, o que estava faltando era a palavra originalidade, a originalidade dos sons da natureza e o som da cultura do piano. Olha aí. Então vamos ver o que ele quer aqui. Aí vem a pergunta curiosa. Por que é preciso ter um piano? Olha o porquê separado, que é uma pergunta, né? Está lá na frente a interrogação. Por que é preciso ter um piano? Aí vem a resposta. É melhor ter ouvidos. Opa! Olha aí, ouvidos. Para o som das árvores e o som das águas do rio.
O melhor é ter ouvidos e amar a natureza. Fechou. Então está aqui. Bom, eu não botei o nome do heterônimo, mas quando a gente faz a leitura, a gente já sabe a resposta, né? Já sabe a quem o texto pertence. Não é ao Fernando Pessoa, é o heterônimo dele, não é? Essa entidade que ele criou, e ele deu o nome, nesse caso aqui, de Alberto Caeiro. Porque o Alberto Caeiro, ele viveu no campo, né? Não tinha muito estudo, morreu bem jovem, ele era assim no campo do pastoreio, contato com a natureza. É por isso que ele pergunta, para que eu não preciso de um piano, eu tenho a natureza, eu tenho o som das águas do rio, eu tenho o som das árvores, então é bem original, né? Então esse é o poema do Alberto Caeiro. Vou botar aqui agora, já que a gente identificou, não é? Alberto Caeiro. Cuidado, né? Não é Caeiro, não, como algumas pessoas pronunciam. Alberto Caeiro. Interessante que ele deu tuberculose para ele, né? Ele morreu bem jovem, um rapaz, né? Olha, esse Fernando Pessoa criou essas entidades, né, que nós chamamos de heterônimo. Né? E tem estilo, obra, tudo diferente, são diferentes. Né? Quando a gente estuda a obra do Fernando Pessoa, você estuda no mínimo 4 grandes poetas. Né? Ele mesmo e mais 3 heterônimos. O Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos e Ricardo Reis. Pronto, né? Tá aí. Então, 4, mas não fique espantado. Ele criou mais de 100 heterônimos, né? Até agora contabilizaram 127. Olha que coisa absurda, né? Então, não é fácil estudar o Fernando Pessoa, hein? Então, a gente apresenta para vocês, né? E aí vocês vão, né, complementando, né? Puxa, tem muitas gravações dele, né? No centenário dele, ele é de 1888, né? No centenário dele, tiveram muitas gravações de obras dele, de poemas, coisas lindas, né? Então, eu estou estimulando vocês, a Adriana aí, a galera toda, né? E então, a turma de Pajeú, todo mundo aí. Terceira série manhã. Estou estimulando vocês procurarem mais, né? Informações, textos, gravações. Né? Tem vídeos de representação dele, dos heterônimos. Né? Vale a pena. Né? É uma leitura em alta rotação. Né? É uma leitura top. Né? Vale a pena. Aliás, hoje aqui só tem top. Né? A começar dele, Fernando Pessoa, com o Alberto Caeiro. E então, eu já tenho de cor o poema, mas vamos reler para a gente ir para a questão. Poema de número 11. Né? Aquela senhora tem um piano que é agradável, mas não é o correr dos rios, nem o murmúrio que as árvores fazem. Porque é preciso ter um piano. O melhor é ter ouvidos e amar a natureza. Que recado, né? Você vê, a nossa preocupação aqui no planeta, no momento, é a natureza, né? Senão nós estamos destruindo a nós mesmos, porque a reação é terrível, né? Você vê a questão a revolta das águas, né? Acontecendo no mundo todo. Né? Então, ótimo. Bom, tem esta perguntinha aqui curiosa, bem simples, né? Mas é preciso que a gente, como a gente já percebeu que é cultura do piano, né? E
a originalidade da natureza, a gente já tem uma ideia do que acontece, né? Qual é a opinião do poeta, né, Fernando Pessoa, através do heterônimo, olha, Alberto Caeiro, em relação ao piano? Oh, ótimo, né? Bom, a letra A já entrega tudo. Apesar do som agradável do piano, o eu lírico prefere o som da natureza. Então, o eu lírico prefere o som da natureza. Essa é a resposta, né? Está muito claro, né? Está aí, Alberto Caeiro, Fernando Pessoa, né? Olha, terceirão vale a pena, hein? Se tiver internet por aí, puxa aí. Já está chegando o 5G aí, dá uma puxadinha aí em grandes poemas dos heterônimos principais, né? Porque lembre que eu já citei 127, mas você pega 3 dos principais e dele mesmo, Fernando Pessoa, e vai, né, ampliando esse conhecimento desse genial poeta português, um dos maiores da literatura mundial, né? Tá certinho? Tô ótimo. Gostei mais, hein? Nosso convidado aqui é muito rico. Olha, vamos ver aqui mais esta questão. Eu vou dar um minutinho para vocês analisarem a questão e manda lá a resposta. Nosso diretor, o Fernando, por gentileza, um minutinho. Estamos de volta, que bom, não é? Terceira série aí da manhã de quinta-feira, né? Marcante. Então, olha aqui. Aqui a gente ampliou mais, né? Dá mais informações sobre o heterônimo. É aquele heterônimo mais querido, né? Parece assim que ele é o mestre de todos os outros, inclusive do próprio Fernando Pessoa. Vamos a ele? Tomando ainda como leitura o poema, né? Você viu aí o poema de número 11, né? Do heterônimo Alberto Caeiro. Aí eu dou uma explicação aqui, né? Algumas características do heterônimo, né? Poeta da natureza, né? Um camponês, porque ele não viveu na cidade, né? Segundo a biografia que ele tem, né? Ele não viveu na cidade, e era um pastor, não é? Interessante, ele era anti-intelectualista. Você vê que o hífen está bem aqui, é perfeito, né? É obrigatório usar o hífen, porque é a letra dobrada, né? Então você está vendo aí, viveu no campo uma vida simples, né? Natural, olha aí, né? Primitivo, rude e espontâneo.
E vi uma curiosidade, ele morreu jovem, olha que coisa, né? E foi tuberculose. E era a simbologia que ele dá aí, que a tuberculose sempre foi, né, matou muito, né? E era dolorosa, porque ia aos poucos até, né, matar, né? É uma tragédia, né? E a tuberculose só veio a ser mesmo controlada com mais eficaz, né? A partir agora de 1970, né? Incrível, né? E foi essa bactéria, ela foi detectada, né, pelo médico alemão Robert Koch, né? Por isso que chama de bacilo de Koch, né? Valeu, olha aí, galera. A literatura manda a gente caminhar, hein, buscando conhecimento. Então, ele é um poeta bucólico, né? Panteísta, olha aí, né? Deus está na natureza, o panteísmo é isso, né? Objetivo, muito concreto, né? Bem racional, né? É a chamada poesia de realismo sensorial, é sentir com o corpo, né? Nada de filosofia. É tanto que ele diz que a única filosofia é não ter filosofia. É o corpo, né? São as sensações. Alberto Carreiro, vale a pena, hein? O que simboliza o piano no poema? Olha que coisa curiosa. O que simboliza, né, o piano no poema, segundo a visão, né, do eu lírico de Alberto Carreiro? Dá uma olhadinha nisso, hein? Tá fácil. Lógico, para você tocar, para tentar tirar o som, você precisa passar anos, né, treinando o piano. Então, isso é cultura. Mas olha a resposta. Olha a letra C. Olha a letra C. Simboliza a cultura que se opõe à natureza. Prontinho. Então é bom, vez por outra, né, você ir ao interior para ouvir, né, as águas, o vento, as árvores, né? Imagine, na praia, a visão, né? Então, é o chamado realismo sensorial. O som do vento, né? A energia da natureza. Grande Fernando Pessoa, tá aí. O recado é esse aí, hein? Que ótimo. Bom, feito isso, ó, chegou! Olha o gigante do Enem, né? É o campeão do Enem. Nesses 23 anos, né? O campeão do Enem, ó, tá aqui. Esse perfil bem fininho, ele tinha um rosto fininho, magrinho, né? Minas, é mineiro, hein? É o mineiro, desconfiança do mineiro. Mineiro né, ressabiado, né? Todo arrumadinho, bonitinho, todo o tempo chefe de gabinete do Ministério da Educação, né? Então ele era muito, não podia usar jeans, então o Drummond sempre muito tímido, né? E está aqui já nos seus mais de 80 anos essa imagem dele, né? Ele faleceu em 1987, né? Ele viveu bem, né, dentro do século XX, né? E é o nosso maior poeta, né? Ele fica ao lado do Fernando Pessoa, esse agora que nós vimos, né? E ao lado de Camões, olha aí. Então são os três grandes poetas, né? Top. Fica naquela gavetinha lá de cima, ó. Esses três gênios da língua, né? E na literatura brasileira, ou melhor dizendo, na poesia brasileira, o Drummond é o número 1. Né? Isso é facílimo de você entender porque nesses 23 anos de Enem você vai encontrar muitas questões. A estatística dele é alta, né? Valeu, então, vamos conhecer um pouquinho
Aliás, já é muito conhecido, né? Muito popular, né? Esse poema dele, que é um poema aparentemente caótico, né? Mas muito esperto, é feito com muita inteligência, com muita sensibilidade, e feito mesmo para cutucar, para polemizar, né? Porque tem algo de irreverente no texto, né? Vamos fazer a leitura. No meio do caminho é o nome do texto dele. E essa expressão assim, em língua portuguesa, no meio do caminho, leva o leitor esperto, né, lá para o idioma italiano, literatura italiana. Olha, mas que coisa, como professor. É porque é muito famosa essa expressão no meio do caminho, da obra do Dante Alighieri. No meio caminho da minha vida, me vi perdido numa selva escura, ele diz lá, né? E o Drummond, espertamente, né, criou o texto, recriou, intertextualizou para o contexto polêmico, né, do primeiro momento do modernismo da literatura brasileira. Então vamos ver. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Isso é coisa bem óbvia, né? Mas ele é muito esperto, ele monta uma figura de linguagem em forma de X, né? Você tem caminho aqui e o caminho aqui. E nesse cruzamento você tem agora pedra aqui e pedra aqui. Então você tem forma de X. Ele é esperto. Cuidado. Na época ninguém entendeu o texto e passaram a achar que era esse imbecil, né? Elogiavam demais. Né? Esse poema desse idiota, né? Que foi publicado na revista de Antropofagia, do Oswaldo de Andrade, lógico, né? É uma coisa bem irreverente, né? Polêmica, né? Em 28, né? O Drummond só iria publicar em 1930, o primeiro livro dele. Mas ele deu essa contribuição dele nesse contexto, né, de fofocas e brigas e polêmicas do primeiro momento do modernismo, que é a geração de 22, tá bom? O Drummond já é da geração de 30. Mas ele deu essa contribuição e, olha, foi maravilhosa, porque se tornou muito popular, né? Muita fofoca, né? Então ele foi admirado por esse texto, né? Além de admirado, ele foi aplaudido, mas também andou levando uns tapinhas por conta disso. Alguém andou agredindo fisicamente, pode. Além da agressão verbal, teve física. Mas física, ele era tão frágil, né? Mas fazer o quê? E tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Você vê a insistência dele com esta pedra, né? Uma advertência curiosa. Né? Caminho é algo longo, né? E nesse caminho da vida, do percurso de cada um, tem sempre pedras. Olha, já começou a melhorar, né? Então você tem a metáfora do caminho, né? Vida, e os obstáculos, pedra. Então a coisa não é assim tão, né, tão assim baixo nível. Cuidado, hein? Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas, né, do olhar, né, olhando as coisas, né, tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Fechou. Assim, quase aborrecido, né? Tá certo. Mas por que o verbo ter? Professor, não é o verbo haver? Começa aí a polêmica. Ele começou a agredir, né? Esse comodismo da língua, essa mesmice, esse convencional, né? Só pode fazer o poema se tiver o verbo haver. O verbo ter não pode substituir o haver. Poxa, quando a gente chega na padaria, tem pão? Você não vai chegar e dizer, há pão?
Você está brincando, né? Não dá. E a linguagem coloquial, cotidiana, tão bela, né? É isso que ele chama atenção. E o uso da pontuação, que ele não dá muita importância, não. Né? Ele joga polêmica nisso. Carlos Drummond de Andrade, né? Um poema que a gente sempre está mexendo com ele, porque causou essa confusão durante anos. Né? E ele, digamos assim, entendido por aqueles que entendem, né? E rebaixado por aqueles que não entendem. E ele estava questionando. Carlos Drummond de Andrade está aí, né? Ficou tão popular, né, com essa literatura, poesia maravilhosa dele, que ele foi enredo de escola de samba no ano do falecimento dele. Né? Foi ao sambódromo, a grande literatura dele. Né? E sempre bem assimilada pelo povão, devido à linguagem, né? a expressividade dele. Né? Tá aí, foi muito famoso, né? Muita coisa boa, né? Gravou muitos textos, a voz dele está por aí. Puxa aí no seu 5G e você vai ouvir a voz dele, você vai ouvir gravações dos poemas de Fernando Pessoa. Não é na voz do próprio, mas no Drummond é. Então você tem à sua disposição, né? Gravações que o Drummond fez, né, dos próprios poemas, muitos poemas que ele escolheu. Né? E ele é o autor do poema mais famoso do século XX, do poema mais, né, eleito poema do século, né, que é o poema A Máquina do Mundo. Né? O título, bem, né, forte. Né? Pois tá bom, vamos conhecer aqui uma questão típica do Enem. Né? Você tem o poema e em seguida vem o enunciado da questão para você buscar a resposta. Né? Em 28, olha aí, Drummond, então desconhecido. Olha que beleza, né? O melhor foi isso. Ninguém sabia que era Drummond, coisa nenhuma. Mas quando o poema foi, né, colocado na revista do Oswald de Andrade, de Antropofagia, né, que ele mexeu muito com as pessoas, o Oswald, né, um vanguardista terrível, né, que representava a vanguarda do movimento. Né, olha aí. O texto do Drummond está carregado de intenções. De intenções, significados explícitos, implícitos, ideologia, porque tem um recado bem forte, que dependem do contexto. O contexto era aquele climão pesado da geração de 22, que é o pós-Semana de Arte Moderna. Foi feita a semana e agora? Bom, continuar batendo, né? Criando confusão, anarquia, né? Que dependem do contexto. Por isso que você precisa saber qual foi o contexto de produção, né? Daí, em que foi produzido, né? O texto, no meio do caminho, causou a mais rumorosa polêmica do nosso modernismo. Engraçado, é um poema, né? Mas causou esse problemão. Mas por quê? Essa é a nossa resposta. Nós vamos procurar a nossa resposta aí. Por quê que esse poema causou tanto distúrbio, né? A ponto do Drummond, né, ele chefiava o gabinete, né, do Ministério no Rio de Janeiro, e ele descia lá o horáriozinho dele sair para o lanche, então voltar para casa, e muitas vezes ele era abordado na rua e tome palavrão contra ele, idiota, burro, né? Diabo de poema velho sem sentido é esse, né? Isso foi bom.
Tá? É claro que a resposta já está logo na letra A. Feita a leitura, começa o processo de resposta, você já vê logo que a letra A contém tudo. Foi provocativo, ele fez com esse propósito. Foi ótimo, né? Provocativo, com a desgastada, o melhor é agora, com a desgastada tradição. Ninguém aguentava mais, né? Aquelas exigências, né? Só se pode escrever poema deste jeito, porque não pode agredir a língua, essas coisas, né? Tradição literária. O Drummond foi perfeito. Atingiu em cheio, né, essa tradição acomodada, né, desgastada, rançosa. O Drummond chegou no meio do caminho e tome pedra, né? Foi ótimo. Terceirão, está aí a resposta, não é? Bom, depois, se quiser assistir a aula novamente, né? E aí você pode puxar a gravação que ele tem da leitura do poema, e aí você volta às questões e vai encontrar mais coisas, né? Porque você sabe que a linguagem literária, ela tem seus momentos assim que ficam escondidos, né? Então, assistindo a aula novamente, fica melhor para você, né, desconstruir. O processo de leitura é um processo de desconstrução do texto. Né? O que é o caminho? O que é a pedra? Por que é que ele diz que está tão fatigado, tão enjoado? Né? Não aguento mais. Então, no meio do caminho tinha uma pedra. Então, ele vai. Né? Engraçado que você pode ler, que é o normal, da esquerda para a direita, mas você pode ler da direita para a esquerda, pode ler na diagonal, de baixo para cima, do jeito que você quiser. É um poema multidimensional na leitura. Voltar para mostrar para vocês aqui. Está aqui. Você pode começar a ler de baixo para cima. É a mesma coisa. No meio do caminho tinha uma pedra. Ah, tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Eu estou lendo de baixo para cima, não vai atrapalhar em nada. Pelo contrário, é o mesmo processo de ler de cima para baixo. Da esquerda para a direita. Eu posso ler da direita para a esquerda. Tinha uma pedra no meio do caminho, olha. É um poema curioso. É coisa genial. Né? Mas quem não entendeu na época, chamava o Drummond de... Bom, o resto você já sabe, né? Ainda deram umas taponas nele na rua, né? Que idiota, para você aprender, vai procurar o que fazer, né? E ele aguentou tudo isso. Foi ótimo. Parabéns para ele, não é? Bom, mais uma questão bem no nível, né, que a gente precisa para o Enem. Né? Está lá o poema, a questão. O leitor competente, opa, olha aí, o leitor competente é aquele que, além dos sentidos das palavras, opa, descobre também o significado das pausas, né? Dos silêncios. Né? Analisa também, quem fala, para quem fala, em qual contexto. Essa parte você não pode descuidar. Senão você não vai perceber o sentido de deboche, de provocação, de irreverência, de polêmica que ele gerou com o texto. Né? Então, o contexto é fundamental. Né? O contexto, o momento histórico, né? Porque foi pós-Semana de Arte Moderna. Então, o climão estava ótimo. Né? E o poema saiu logo numa revista que estava com propostas bem ousadas do Oswald de Andrade, que é a antropofagia. Né? Então, pegou em cheio. Né? Foi no momento certo, no contexto certo. Né? O contexto histórico, né? Em que o poema foi construído. Bom, o estranho texto, né, de Drummond é
todo marcado de provocação, incluindo o leitor e a própria poesia. Interessante, não é? O leitor, né? Que ele enche o saco do leitor, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho, mas que coisa, né? E também ele enxerta no texto, é o grande poema de Dante Alighieri, né? A Divina Comédia. Né? É o primeiro terceto dele lá, lindíssimo, né? Genial. Então é preciso que o leitor seja esperto, tenha boa bagagem cultural para identificar logo a intertextualidade. É o intertexto muito famoso esse, né? Só mesmo vindo de um gigante como é o Drummond. E o leitor precisa também ser muito esperto para identificar logo o intertexto. Né? Valeu, então? Ótimo. Bom, é todo marcado de provocação, incluindo o leitor e a própria poesia, porque, olha que o porquê está junto, ou seja, o motivo. Cuidado com as aulas do professor Fernando Santos, hein? Cuidado. Então, olha a letra A, já não tem mais nem o que fazer. Essa enumeração caótica que ele faz, né? Sem vírgulas, e um certo clima de vulgaridade. Você imagina nem pensar isso aí. Nossa, a literatura não pode, etc. A tradição não permite, né? Então você percebe o clima de vulgaridade, né? As repetições, que são chatas, e é para isso mesmo, sem vírgulas, e o fraseado, ó, vulgar, perfeito. Era tudo que ele queria. Tudo que ele queria deu certo. Ótimo. Olha, galera, você tem aí, terceirão, um belo momento, né, dessa intelecção de textos, né? Dois gigantes, o Fernando Pessoa e Carlos Drummond de Andrade. O depois do Atlântico e do lado de cá do Atlântico. Está aí. Pois vamos ver o que é que tem mais? E então? Mais uma questão excelente, não é? Com o poema publicado em 28, lembrando a vocês o contexto, é sempre bom, né? Porque vai depender do contexto. O poeta subitamente se tornou conhecido. Lógico, mas também, né, causou tanta fofoca durante tanto tempo, né? Até hoje, né? O poema tem essa aura, né, polêmica. Né? Até hoje. Valeu, vamos lá. Foi admirado, opa, aqui chegou o lado bom, hein? Foi admirado, foi ridicularizado, ótimo. E, ó, chegou ao ponto do que eu falei para vocês, ó, agredido. Apesar de chamá-lo de texto insignificante, entre aspas, né? Drummond inseriu o poema, né, na sua antologia, né, nos melhores, né, dedicada à interpretação do mundo. Perfeito. Até porque já vem do Dante, hein? Então a interpretação do mundo. Né? Olha, terceirão, precisa ficar atento, hein? Pergunta-se, que interpretação do mundo esse texto sugere? Opa! Aí, hein? Veja aí. Dá uma olhadinha, né?
Vou pedir um minutinho aqui ao nosso diretor. Fernando, por gentileza, um minutinho. Boa questão, belíssima, né? Ela amplia a visão que a gente tem do poeta e as intenções do contexto, né? E a perduração do poema no tempo, né? Nesse processo de interpretação do mundo. Esse texto sugere o quê, né? Vamos dar uma olhadinha? Primeiro a palavra caminho, né? Que é metáfora de vida, né? E pedra, os obstáculos, claro, né? Está lá no poema do Dante Alighieri. Então, olha aí, eu acho que a gente pode já dar essa resposta aqui, pedra, são os obstáculos, né? A gente tem muito isso. E que estarão sempre, né, presentes na existência humana. Né? Ele se encaixar bem nessa interpretação do mundo. Né? As palavras, elas são um organismo vivo, né? Então, cada vez que você põe os olhos, você vai encontrando mais, né, possibilidades. Né? Valeu, então? Ótimo, pois vamos lá, hein? Quem chegou agora, de novo, olha ele aqui, não é? É ele já com uma fotografia, né? E lembrando aqui, ó, o campeão do Enem, o mais cobrado no Enem. Por isso que a gente está fazendo essa intelecção, né? Estimulando vocês aí, né? Chamando a atenção, né? Para agora em novembro, né? O Enem. Né? Bom, eu trouxe um poema muitíssimo conhecido dele. Esse poema tem o título Poesia. Ué, você já começa... Então quer dizer que a poesia gera um poema. Então eu estou diante de uma linguagem diferente, né? De um tema diferente. O tema é a própria poesia. Ah, quer dizer que a linguagem está falando da própria linguagem da poesia. Sim. Então é um metatexto. É perfeito isso. Você tem um metatexto. Está aí. É metapoesia. É metalinguagem. Né? Mas aí vem a beleza do conteúdo. Né? Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. A pena é ele, é o poeta. Então você tem uma metonímia aí. É uma figura de linguagem magnífica aqui, né? Que a pena não quer escrever. Não é a pena, não, é o autor, é o artista. Então ele usa essa metonímia com muita competência, né, artística. Né? No entanto, ele está cá dentro. Olha a linguagem coloquial, né? Cá dentro, né? Inquieto, vivo, né? Ou seja, ele está cheio de poesia, mas tem dificuldade de organizar, de levar para o verso. Mas será por quê? Né? Ele está cá dentro e não quer sair. Você vê a linguagem bem coloquial, né? Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Nossa, que gigante, não é?
Essa é a diferença entre um grande poeta, né, e dos outros. Ele publica grandes livros, os outros às vezes publicam livrinhos, né? Por aí. Genial. Grande Drummond. Olha, vamos reler para poder a gente dar uma boa resposta. Gastei 1 hora, né, pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele, né, o verso, né, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Né, ele está cá dentro e não quer sair. Ou seja, por que ele não quer sair? É a luta do artista, do poeta, né, com a linguagem. Ele quer expressividade, ele quer a palavra certa. Né? E aí, eis o sofrimento. Né? Ele tem um outro poema chamado O Lutador, que é mais ou menos nesse mesmo caminho. Lutar com as palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos, mal rompe amanhã. No mesmo sentido. Olha, galera, às vezes por que você perde a questão? Porque você tem dificuldade de ler. Ler é um processo de desconstrução. Você vai ter que desconstruir, né, para poder construir a resposta. Perfeito? Terceirão? Olha, pois vamos lá, hein? Opa, está aqui a questão, né? O poema de Carlos Drummond de Andrade, né, é um típico, olha a pista aqui, ó, um típico metatexto. Já foi anunciado. Né? Ou seja, a poesia como tema dela. Ou seja, mas que coisa, professor, quer dizer que a poesia pode ser tema da poesia? Sim. É um dos grandes temas da literatura, é a própria literatura. Aí você vai, né, viajando aí. Isto é, um efeito, né, de metalinguagem. Pergunta-se, o que o eu lírico, né, até porque o homem já é falecido faz tempo, então a voz que está no poema é o eu lírico, né, a voz poética, né, nos confessa ou revela nesses versos, opa, você vê ele diz lá, rapaz, olha, tá cá dentro. Tem 1 hora que eu estou pensando em como arrumar, fazer esse verso e não consigo. E aí ele fica, né, irrequieto, né. Eu estou com toda a poesia dentro de mim e tudo, mas eu não consigo escrever. Já dá a resposta, né? Você já percebeu onde é que está a resposta, né? E então, olha a letra C. Perfeito. É a obsessão, o poeta fica obcecado, né? Para poder encontrar, né, a expressão exata. Ele precisa de exatidão para o que ele quer representar na linguagem. E isso não é uma coisa simples, hein? É complicado. Além do talento artístico, você precisa ter o domínio do idioma, ter muito vocabulário, né? Senão, no segundo livro, você já está se repetindo, aí não tem sentido. Né? O Drummond são quase 30 livros. Né? Aí você vai medir a grandeza do poeta. Né? Valeu aí, terceirão, que beleza, né? Terceira série da quinta-feira amanhã. Vamos que vamos. Né? Rumo ao Enem. Né? Procura aí o Drummond, né?
ampliar mais aí o conhecimento sobre o grande poeta, né? Porque tem mais alguns detalhes para a gente ver nessa intelecção. Chegou mais um detalhe, olha quem está aqui. Essa beleza, essa criatura bela, não é? Cecília Meirelles, grande, genial, né? Aprendi com as primaveras, né? Com o tempo, né? O caminho da vida, né? Olha aí, conexão, né? A deixar-me cortar, né? Ou seja, muita pedra, né? Atirada, né? E a voltar sempre inteira. Bonito, né? Sensibilidade feminina dá nisso aí. Não adianta querer me cortar, quando eu voltar é sempre inteira. Né? Eu trouxe um poema muito famoso dela, né? O epigrama número 8. Epigrama é uma espécie do gênero, é um gênero textual, uma composição desde a antiga Grécia, né? Epigrama, que dá um clima assim, de relacionamento, né? Com outra pessoa. Né? Olha o conteúdo como é lindo, né? Encostei-me a ti, se encostar é ótimo, né? Encostei-me a ti, ou seja, me relacionei e tal, né? Sabendo bem que era somente onda. Olha aí, que coisa, né? Sabendo bem que eras nuvem, no mesmo sentido de onda, ó, coisa passageira. Depus a minha vida em ti. Aí, precisa de coragem. Ela sabendo que a criatura lá, o criaturo, como diria, né? É só onda, né? É só nuvem, mas eu mesmo assim Então, como sabia bem tudo isso, né? E dei-me ao teu destino frágil, fiquei sem poder chorar quando caí. Que epigrama lindo, né? Nossa! Tem um piauiense famoso também que escreveu muitos epigramas. Mário Faustino, belo poeta, que nós vamos estudá-lo aqui, hein? Lá pelo mês de outubro, novembro, Mário Faustino aqui, Torquato Neto, muita gente boa. E agora vem aí, ó. Né? O eu lírico reconhece que a pessoa a quem depôs sua vida representava um ou uma, né? Você viu que ela é muito consciente. O epigrama é muito consciente, ou seja, eu conheço tudo da pessoa. Fragilidade, né? Pela metáfora da onda, pela metáfora da nuvem, mas mesmo assim eu vou. Né? Só que depois não tive nem como chorar. Sabia, né? Até que quando a mamãe adverte, não vai, não entra nessa aí. Não vá fazer isso, você não está sabendo que é tudo assim, 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 assim. É, mamãe, mas eu vou. Ah, bom, então, está aí o resultado. Né? Cecília Meirelles leu a letra A, não vai mais atrás de outra alternativa, lógico. Né? Está aqui. Né? Relação incerta. Por isso, os desenganos vividos seriam, ó, inevitáveis. Intuição de pai e mãe é um negócio sério, né? E às vezes um amigo mesmo, aquele amigo, né? Em que o amigo diz para o outro, olha, no seu lugar eu não faria isso. Então, ó, vá pela intuição, que dá certo. Muito bom. Olha, galera, estamos quase chegando aí, né? No finalzinho da nossa intelecção de textos de autores do modernismo, do lado de lá do Atlântico, com Fernando Pessoa, do lado de cá, né? Drummond, né? Cecília. E quem chegou, ó, para a gente fechar, o Vinícius das meninas, né?
Eita, 9 casamentos, muito sensual, muito erótico, né? Muito amoroso. Mas hoje aqui não é o Vinícius sensual e amoroso, né? Ele é o Vinícius social, né? Nesse campo do social, né? Valeu? Tá aí. E aqui uma frasezinha de efeito, né? Amai, porque nada melhor para a saúde que um amor correspondido. Opa! Olha aí, né? Olha a advertência da Cecília aqui, ó. Se você é correspondido, opa! Senão o bicho pega. Olha o epigrama dela lá, o bicho pegou, hein? Fiquei sem poder chorar quando caí. Mas aqui, quando você tem consciência que o outro ama você, porque você já tem de você, que você ama. Saúde. Né? Valeu, Vinícius de Moraes. Né? Aqui é um poema do campo social. O operário em construção. Né? Olha que ambiguidade curiosa, em construção. Né? Então você tem de construção para operário, do operário para a construção. Porque a ideia que passa é que operário é só em construção. Mas construção aí no sentido de construir a pessoa. E não coisificar a pessoa. Né? Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. Mas o que viu o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas e objetos, produtos, manufaturas. Via tudo que fazia o lucro do patrão. E em cada coisa que havia, misteriosamente, havia a marca de sua mão. Olha aí, o operário em construção, hein? É um poema longo, né? Eu trouxe esse recorte aqui, 2 estrofes, né? Mas é o Vinícius social, que é a parte mínima da poesia dele. Né? E é exatamente esse detalhe aí, que a maior parte da produção dele é no campo religioso e filosófico e sensual. Né? Mas tem também o Vinícius das crianças, da MPB, e o Vinícius social. Interessante, não é? Pois está aí. É um poema, o operário em construção. Vamos para a parte final? Pronto, terceirão. Está aqui a questão da competência 5, né? De linguagens, códigos, né? Aquela da prova do Enem, a competência 5, né? E a habilidade 16. Né? A produção das desigualdades, né? Olha aí a questão social, né? Decorre da oposição dos papéis, né, sociais, né, ocupados, né, pelo opressor e oprimido. Olha aí. Né? O fragmento do poema Operário em Construção aborda a tomada de consciência do operário, né, que rompe essa ordenação antagônica. Né? Essa transformação decorre da... Olha aí, pois vamos lá, hein? Decorre da... Você vai lendo, né? Vai vendo, olha, essa visão da coisificação do operário, né? Do homem, humanização das coisas. Você humaniza as coisas e coisifica as pessoas. O poema é perfeito. Olha, terceirão, pode ampliar, hein? E até